quero compartilhar com a igreja a leitura de um texto das Sagradas Escrituras, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 44, versículos de número 3 e 4, onde está escrito assim: porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre ervas como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Aqueles que se colocaram de pé, podeis vos assentar. Meus amados, meus queridos, com base neste texto e fazendo referência de outros ao longo das Sagradas Escrituras, eu quero tomar este texto por base da palavra que irei ministrar esta noite. E para iniciar a minha palavra, eu faço uma pergunta: o que pode satisfazer o homem? Deus criara o homem, segundo Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. Desta forma eu entendo pela revelação divina que Deus criara o homem, e o homem é uma obra-prima das mãos de Deus. Desta forma eu entendo o cuidado que Deus ele tem com o homem. Deus tem um cuidado muito especial. E quando eu observo que as Sagradas Escrituras, ela nos revela, com base neste texto, eu vejo o princípio da vida humana, e principalmente da vida física, porque quando eu olho para Eclesiastes, capítulo de número 12, o versículo de número 7, a Bíblia está nos mostrando que a vida física do homem, ela é temporária, ela é passageira. É como a flor da erva, que pela manhã está linda, viçosa, mas quando aquece o sol ao meio-dia, ela murcha e cai. Assim a Bíblia Sagrada, ela nos mostra a brevidade da vida do homem. Por muito tempo que um homem venha viver sobre a face da terra, a sua existência ainda seja prolongada, mas com relação à eternidade, esta vida é muito breve, é passageira. Tiago, quando ele fala da vida do homem, ele compara como o vapor de uma panela, que quando ele sai, você consegue visualizar, mas de repente ele vai se esvaindo e ele some na atmosfera e você não consegue mais ver. Assim é a vida física do homem. Por isso a Bíblia Sagrada, ela nos diz que o homem, ele volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu vejo que a revelação divina, ela nos mostra o homem sendo composto por duas partes. Uma parte material, matéria. Esta parte acaba, ela dissolve, ela volta ao pó. Mas justamente quando Deus criara o homem e soprara em suas narinas, Deus soprara o fôlego da vida.
E justamente ao soprar de Deus, Deus não somente injetou vida física, mas justamente este sopro do Criador, justamente o pneuma de Deus, Deus colocou o Espírito dentro do homem. E o homem então passou a ter duas partes. O homem tem uma parte material, física, e uma parte imaterial, uma parte espiritual. Enquanto o homem ele está ligado a esta terra, porque ele vem da terra, ele é pó, ele volta à terra. Ao mesmo tempo, esse homem, ele tem uma ligação com o céu, ele tem uma ligação com Deus, porque ele tem um espírito formado dentro dele. O espírito não envelhece, o espírito ele não morre, o espírito ele passa a viver para sempre, ele não é eterno, porque ele é criado de um certo tempo para frente. Mas ao mesmo tempo que o homem ele está ligado a esta terra, ele também tem uma ligação ao céu, porque pelo corpo, pela alma, ele se comunica com este mundo, ele aprecia a beleza deste mundo, ele sente emoção, ele sente alegria, mas pelo Espírito, ele sente necessidade de um Deus, ele sente necessidade de adorar. Portanto, aqueles que não conhecem o verdadeiro Deus, não têm a consciência de um Deus real, muitas das vezes ele inventa um Deus para ele. Ele corta uma árvore, ele cria um Deus e diz: aqui está o meu Deus. Ele faz de um gesso um Deus e cultua este Deus. Ele não tem consciência da existência de um Deus real e verdadeiro. Mas o que eu entendo é que dentro do homem, o espírito do homem, a alma do homem, ele precisa de Deus. Nada pode satisfazer este homem na esfera terrena. Só existe algo que possa satisfazer e preencher este vazio do homem: Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Canamante que deve caia calamachuriai. Que pode satisfazer o homem. Riqueza não pode satisfazer o homem. Há muitos homens que são homens de muito dinheiro, são banqueiros, empresários, homens bem-sucedidos, mas a riqueza não pode satisfazer a sua alma. Honra não pode satisfazer a alma do homem. Há muitas pessoas que são honradas neste mundo. Autoridades, políticos, cientistas são aclamados, mas a honra não pode preencher aquilo que só Deus, pelo seu amor, por sua graça, realmente preenche o vazio que existe na alma humana. Há muitos homens que são aclamados pela massa humana, e posso destacar alguns atletas, como agora na época que está chegando a Copa do Mundo. Quantas pessoas recebem glória humana? Atores, atrizes são aclamados, mas para dormir uma noite de sono é preciso encher a mão de tranquilizante para ter uma noite de sono, uma noite tranquila. Por que razão? Porque as coisas desta terra, desta esfera terrena, elas não podem preencher o vazio da alma do homem. Não. Meus amados, meus queridos, e quando eu olho para a palavra do Senhor,
Eu entendo Deus por sua revelação divina. Quando Ele olha para este homem, no sentido geral da massa humana, que quebrou o vínculo com Deus, que distanciou de Deus, que separou de Deus, Deus então começa a agir e trabalhar para alcançar este homem, reconciliado com Ele, para trazer de volta a comunhão, para ter de volta um vínculo e receber a sua graça. E quando eu observo, através desta visão espiritual, só existe algo que possa preencher esse vazio: o grande amor de Deus. O amor de Deus, ele é revelado não somente nas páginas das Sagradas Escrituras. O grande amor de Deus, ele é revelado na expressão exata do seu Filho Jesus Cristo, pendurado na cruz do Calvário, quando ele brada naquela cruz e diz: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É a maior expressão do amor de Deus em favor da humanidade. E esta expressão deste verdadeiro amor, ela não ficou apenas presa na cruz do Calvário. Deus ainda continua demonstrando o seu amor. Qual é a forma que Deus ainda continua expressando o seu grande amor? É através da vida da sua igreja, comprada, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. A igreja em si, ela é uma maior expressão do amor de Deus nesta terra. Deus expressa o seu amor através da sua vida, através do seu serviço, através da sua adoração, através daquilo que você presta em honra e glória ao nome do Senhor. Você está demonstrando o amor de Deus. Você está levando o amor de Deus. Você está propagando o amor de Deus. E quantas vidas são contagiadas por este amor? Quantas vidas são tocadas por este amor? Isto sim, isto pode preencher o vazio da alma do mais vil pecador. Isto sim, isto pode mudar a vida de um homem, de uma mulher. Realmente, quando a igreja de Deus, ela expressa de uma forma prática este grande amor revelado na cruz do Calvário. Deus dá uma demonstração realmente da sua graça. Definimos graça como um amor imerecido. Mas justamente quando eu olho para esta graça maravilhosa, parece que eu vejo um conjunto de virtude nesta expressão. Graça, além de ser um favor imerecido, ela traz a bondade, a generosidade, a benignidade de Deus. Ela traz do trono para um coração que realmente se abre para Deus e torna-o receptivo a esta graça maravilhosa. Aleluia. Que pode satisfazer uma alma humana. Este amor, esta graça, o perdão de Deus, o perdão que Deus oferece, ele realmente dá a capacidade que você tenha a liberdade, a confiança de chegar diante de Deus,
e não somente receber por um ato de graça, mas também dá uma autoridade, uma autonomia para você reivindicar os direitos que você tem através do perdão e da graça, como um filho, como um herdeiro do reino e da glória de Deus. Às vezes tem pessoas que eles não entendem a ousadia, a liberdade que você tem de chegar diante de Deus e fazer um pedido, e fazer uma declaração diante de Deus, que você realmente quer, e que você precisa, porque justamente o perdão, ele te aproxima de Deus através desta graça, ele te dá realmente esta liberdade, porque é através do perdão que o Espírito de Deus, ele passa a habitar em você e testificar em você que você não é mais servo, não, que você não é mais um irmão, mas que você é filho, que você realmente tem direito, e você chega diante de Deus e diz: meu Pai, Pai amado, Pai querido, e Deus está pronto a te atender, estender a sua mão e abençoar a sua vida e a vida de tantos quantos aproximam de Deus. Esta é a razão que Deus, ele abriu um grande rio. Eu poderia dizer que Deus abriu um poço como o poço de Jacó. Poderia dizer que Deus abriu uma fonte, como Isaías capítulo 12, versículo de número 3, quando ele diz: e vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Quem tira com alegria água da fonte da salvação? Deus, ele abriu não somente uma fonte, ele não abriu somente um poço. Deus, ele abriu um rio, e este rio é um rio caudaloso, que flui o amor, que flui a graça, que flui o perdão, que flui a misericórdia de Deus em favor daqueles que realmente creem no seu evangelho, na sua palavra. Esta igreja se reúne nesta noite, e a razão desta igreja não é de reunir aqui esta noite, não é de mostrar estrelismo, porque aqui não tem. A razão desta igreja reunir aqui esta noite não é realmente para um desfile de moda, porque aqui não tem. Não é esta a razão. Então, pastor, qual é a razão desta igreja reunir aqui neste congresso desde o dia 2 até hoje? É para mostrar para este mundo, para mostrar para esta massa humana, aleluia, que Deus tem um grande propósito de restauração, de cura, de libertação, de uma transformação para este mundo. E esta igreja é um agente ativo de Deus nesta terra. Anamante que neve cai. Quem entende e quem concorda que você é um agente ativo de Deus para a transformação deste mundo, eu quero que você levante a sua mão e glorifica o nome santo do Senhor. Aleluia. Deus, ele abre uma fonte no Calvário, na morte expiatória de Jesus. Deus abre esta fonte, e esta fonte começa a jorrar. E há mais de 2000 anos ela está jorrando
ela está fluindo e ela não se esgota. Esta fonte, ela jorra diuturnamente. Ela não somente jorra para 144 mil. Ela não somente jorra para uma seita, para uma denominação. Mas esta fonte, ela por aberta, e ela continua jorrando para descedentar todos aqueles que têm sede de Deus. Aleluia. Deus abre esta fonte. E esta fonte é inesgotável. Ela não seca, ela não diminui. Eu me lembro das Sagradas Escrituras, Deus sempre revelando para o seu povo, porque a vontade de Deus, o pensamento de Deus, a ideia de Deus é restaurar, é salvar, é libertar, é alcançar os perdidos. E quando Deus se revela, Ele usa o profeta Jeremias. E quando ele fala dentro desse contexto para ajudar, Deus então se revela como sendo uma fonte de águas vivas. Existe uma diferença entre a água que ela está morta, ela não tem o poder para trazer refrigério. Ela não tem o poder para descedentar. Ela não tem utilidade, ela não é potável. Ela não pode ser consumida, porque ela é uma água parada. Mas Deus está dizendo, e se revela, eu sou uma fonte de águas vivas. E Deus então, quando Ele fala, Ele usando o profeta Jeremias, então Ele diz no capítulo 2 e o versículo de número 13, Ele diz assim, porque o meu povo fez duas maldades. Uma, me deixaram o manancial de águas vivas. Deixar Deus, afastar de Deus, perder a comunhão com Deus, eu posso descrever como sendo um suicídio espiritual. Isto é o contrário à vontade de Deus, não é o querer de Deus. Por que razão? Porque Deus é um Deus de vida. Deus é um Deus de vida em abundância. E eu quero te dizer que esta noite o Espírito de Deus, Ele já está injetando vida, Ele está enchendo de vida, Ele está trazendo vida do trono de Deus. Aleluia. Aleluia. Me deixaram o manancial de vidas. Aí ele disse, e cavaram e abriram para si cisternas, mas cisternas rotas que não retêm águas. Esforço humano, meios pelos quais as pessoas muitas das vezes eles querem realizar no Espírito, eles querem produzir na graça, mas o depósito da água viva está furado, não retém a água da vida. E Deus está dizendo que ninguém pode produzir no Espírito, ninguém pode trazer resultado no reino de Deus,
se não for pela graça, pelo poder do Espírito Santo. Esta é a razão que Deus, nesses dias, em os dias que antecedem o arrebatamento da igreja, Ele quer levantar uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja realmente dinâmica, uma igreja que realmente ela se envolve com uma grande colheita de almas. Meus amados, eu quero caminhar para a conclusão desta mensagem. A palavra do Senhor, ela nos revela que águas vivas é o símbolo da satisfação das mais profundas necessidades humanas. Há quantas pessoas que estão sedentas, há quantas pessoas desesperadas neste mundo, há quantas pessoas se suicidando, há quantas pessoas abandonando as suas famílias, há quantas pessoas que já não sabem mais o que fazer. Sabe o que é isto? Isto é uma sede. Não é sede desta água natural, mas é uma sede de uma água espiritual, uma água que pode estancar a sede desta alma. Ela não nasce aqui, ela nasce no santuário de Deus. Porque este rio, a sua origem, a sua nascente, ela não é aqui. Não. A estiagem, ela não atinge este rio, porque este rio nasce no santuário de Deus. A poluição, ela não atinge este rio. O resultado negativo das grandes empresas, a batalha dos partidos políticos, a batalha daqueles que estão envolvidos na globalização é inútil, justamente enquanto os rios desta terra são poluídos, eles são afetados. Mas o rio de Deus, que esta igreja conhece, que esta igreja bebe, a estiagem não atinge, a poluição não atinge, porque este rio é o rio de Deus. E o rio de Deus, ele tem um grande poder de purificar. O rio Jordão, quando Naamã mergulhou nele cheio de lepras, por uma palavra de autoridade do profeta Eliseu, Naamã saiu livre da sua lepra. Mas eu quero te dizer nesta noite, que este rio de Deus, ele é maior do que o rio Jordão, que limpou Naamã da sua lepra. Quantos creem neste rio? Quantos bebem deste rio? Quantos recebem deste rio nesta noite? Deus já abriu este rio e canalizou para a vida da sua igreja. Este rio, ele tem o poder de purificar. Quem crê e quem recebe estas águas, eles se tornam limpos por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Eu quero que você entenda, quando você prega, quando você testemunha, quando você sai cheio de uma convicção, de uma autoridade, que a palavra que você ministra, ela tem do trono, ela tem uma autoridade de Deus, de perdoar, de limpar, de restaurar, de mudar a situação. Quando você sai, você não sai sem um distintivo
Deus coloca na vida de um obreiro, de um missionário, um distintivo: autoridade espiritual. Primeiro, porque você bebe desta água, você tem esta água do seu interior. Depois, eu quero que você entenda, você é feito um canal por onde esta água jorra. Aonde você entra, aonde você coloca a planta dos seus pés, aonde você ministra, esta água começa a fluir e começa a mudar o ambiente. A vida começa a ser influenciada, não é por sua causa, é por causa da água da vida. Ela tem em si um poder purificador. Aleluia. Os efeitos deste rio. A Bíblia Sagrada nos mostra os efeitos deste rio. Transmite vida. O ambiente pode estar morto, melancólico e triste. Mas quando você chega e você começa a ministração, usado pelo Espírito de Deus, o ambiente ele é tomado pela glória e pelo poder do Espírito Santo. Poucos dias eu entrei em uma casa, e quando entrei com um companheiro em uma casa, uma pessoa simplesmente ela estava com sentimento de morte. Mas quando começamos a orar e ministrar a palavra de Deus, aquele espírito de morte teve que pegar a sua bagagem e ir embora, porque ali começou a jorrar a fonte da água da vida. Eu quero que você levante a sua mão esta noite para o santuário de Deus e comece a receber a água da vida. Deus tem água da vida. Deus já abriu um rio para você esta noite, e Ele vai te encher de vida. Deus tem vida e vida em abundância, e você vai ser um distribuidor de vida. Assim como a mulher samaritana, depois que ela bebeu da água, ela entrou na cidade e começou a chamar os homens e dizer: encontrei aquele de quem os profetas diziam ser o Messias. Vinde, vede, porventura não é o Cristo? E ela, quando sai alguns homens atrás, acompanhando aquela mulher, e ela dizia: vinde e vede. Sabe por quê? Porque quem bebe desta água torna-se uma fonte. Ele tem a capacidade de distribuir águas da vida. Deus revela a Ezequiel. E Deus, quando dá uma revelação a Ezequiel capítulo de número 47. Esse texto tem uma projeção profética para a restauração no período do milênio no governo de Cristo. Mas ele representa a ação do Espírito Santo nos dias atuais. E justamente quando eu olho para esta profecia de Ezequiel, ele contempla este rio que nasce do santuário. E quando este rio sai debaixo do umbral e vai para o lado do oriente, Ezequiel ele contempla um varão com uma cana de medir. E ele começa a olhar, e ele mede 1000 côvados. E quando ele mede 1000 côvados, ele chama Ezequiel para passar sobre aquelas águas. E Ezequiel diz que quando ele passa, eram águas que davam sobre os seus artelhos. Eu entendo, através desta revelação divina, que a maior vontade de Deus
é que os seus servos, a sua igreja, o seu povo, tenha uma intimidade com o Espírito Santo. E eu vejo que esta intimidade, ela é progressiva. Ela começa justamente nos primeiros passos no caminhar de um cristão. Quando ele começa a caminhar, ele então começa a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Mas justamente depois desta medida, ele mede mais 1000 côvados. E agora estas águas são águas que estão nos seus joelhos. Agora, uma pessoa, ele já não é tão inexperiente. Ele já tem uma medida espiritual maior. Ele já tem uma dimensão maior na vida espiritual. Ele já sabe o que é se curvar diante do domínio e do poder do Espírito Santo. São águas que dão no seu joelho. Todos aqueles que se curvam diante do Espírito, se rende a Ele, torna-se uma potência espiritual neste mundo e contribui para o crescimento do reino de Deus. Deus, esta noite, Ele te chama para uma intimidade maior com o Espírito Santo. Ele mede mais 1000 côvados. E quando ele mede mais 1000 côvados, agora é águas que dá nos seus lombos. Estas águas nos lombos agora constitui-se um nível espiritual maior, uma dimensão espiritual maior. Esta pessoa agora tem uma maturidade espiritual. Ele tem um discernimento das revelações divinas. Ele tem realmente uma mente mais aguçada para entender a vontade e a revelação do Espírito Santo na sua vida. Quando uma pessoa, ele chega nesta dimensão espiritual, o Espírito Santo começa a comunicar e dar-lhe função espiritual. Ele torna-se um evangelista. Ele tem um ministério evangelístico. Ele tem um ministério profético. Ele torna-se um missionário. Sabe por quê? Ele agora aguenta peso ministerial na sua vida. Ele trabalha, mas ele trabalha com água nos seus lombos. Ele não se recusa, ele não volta atrás, ainda que a luta bate a porta, ainda que a tribulação é grande, mas ele conta com a unção e com o poder do Espírito Santo. Eu quero te revelar nesta noite, se o teu ministério está sendo um ministério pesado, árduo, no campo missionário, lembra-se de uma coisa: o Espírito Santo de Deus, ele te chama para uma dimensão espiritual maior. Não volte atrás, não desanime, não recue. O Espírito Santo está pronto a te ajudar. Ele mede mais 1000 côvados. E agora ele atravessa um rio, que este rio agora, ele não consegue atravessar a não ser a nado. Olhe aqui para mim e entenda a mensagem. Deus, ele não somente te introduz no rio do Espírito. Chega até um momento da vida que nós decidimos a nossa vida. Nós determinamos o que queremos. Mas quando chega a uma dimensão espiritual, já não somos nós mais que escolhemos. Nós não escolhemos a igreja a qual nós queremos servir. Nós não escolhemos o campo onde nós queremos trabalhar. Sabe por quê? Porque agora quem domina não somos nós mais. Quem domina é o Espírito Santo de Deus.
se fosse escolher os missionários e escolher os melhores campos, os campos mais ricos, as cidades mais produtivas, os lugares mais, de situação econômica melhor, mas não, agora quem te leva é o Espírito de Deus. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa a graça de Deus te envolver nesses dias. Eu entendo que estes dias são os dias da igreja Filadélfia. Deus colocou uma porta aberta diante desta igreja, mesmo tendo pouca força. Talvez alguém olhe e meneie a cabeça e despreza, mas Deus coloca uma porta aberta, a porta missionária. Sabe qual a razão? Porque nós estamos vivendo os dias desta igreja. É a igreja avivada, é a igreja que está sobre a dinâmica do Espírito. Eu quero que você feche os seus olhos agora. O meu tempo acabou. Eu quero, antes de devolver o microfone, eu quero orar com você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele já está movendo neste lugar. Sem água não há produção. Sem água não há frutificação. Mas eu quero que você entenda que Deus abriu as comportas do céu. E Ele te dá água nesta noite. E com esta água que Deus te dá, Ele te dá também capacidade de transformar desertos, de transformar terras secas. É o poder que Ele entrega na vida desta igreja. Eu quero que você, neste momento que está de cabeça curvada, receba esta água. Você tem o poder de transformar deserto, terras secas, em mananciais, em nome do Senhor Jesus. Recebam nesta noite esta graça maravilhosa. Diamanto calamanabacai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Recebam agora, com esta água, você vai saciar muitas vidas, vai descedentar muitas vidas, você vai transformar muitas vidas. Em nome do Senhor Jesus, vai recebendo agora. Recebam agora, em nome do Senhor. Deus os abençoe. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se Ele soprar, Ele sempre resolve. O seu prazer é capaz de existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar.
o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer. Eu sinto. Eu não conheço outro não. Pastor Cláudio, ele ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz. Quem é que tem sustentado esse congresso já há 18 anos? Quem é? Jeová vai mudar. Hoje aqui. Quando Deus quer fazer, quando manda mensagem, faz a nuvem descer, faz a água subir. Ele sempre resolve. Pega o homem sem Deus, o seu Deus é capaz. Meu irmão, eu quero ouvir mais alto, vai. Esse é o Deus dos deuses. Oh, meu irmão, Elohim, El Shaddai. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai. Adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem. Faz de ti um campeão, campeão, vencedor. Deus dá. Eu quero ouvir e papa campeão, vencer. E essa fé que te faz imbatível. Quantos recordes você pode quebrar? As barreiras você pode ultrapassar. E vem. Deus, segura aí. Segura. Faz que eu campeão, vencer. Esta fé que te faz imbatível. Me mostra o teu valor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode. Não existem prisões. Voz de quem te adora. Advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. O meu Jesus é pra. Oh, meu advogado já desceu aqui. E quem acredita nisso faz barulho. Eita, meu Deus! Eu posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de não. É que o meu advogado mora lá no céu.